Não tem como negar que o Congresso está sentindo agora uma onda de alegria e de esperança no início desse ano de 2025. Um fenômeno que até agora eu não consigo entender exatamente o que está acontecendo, o que levou a essas mudanças drásticas na atmosfera do nosso Congresso, mas que nós temos que abraçar sim, com toda a força, com toda a garra, para tirar o melhor proveito possível. Mas eu não posso também deixar de me solidarizar com os colegas da bancada da esquerda, porque não deve estar sendo fácil esses primeiros 2 meses de 2025. Eu imagino o sofrimento no coração de cada um de vocês ao ver todo o projeto de poder que os senhores trabalharam durante décadas, escorrendo por entre os 9 dedos do ladrão na presidência. Não deve ser fácil. Então aqui eu me solidarizo e talvez em algum momento durante minha fala será importante até pedir 1 minuto de silêncio em respeito à morte e ao fim desse governo que está diante dos nossos olhos. Mas o que aconteceu, gente? O que levou tudo isso a acontecer? Bom, tudo começou quando a nossa Suprema Corte decidiu descondenar o maior corrupto da história mundial, líder do maior esquema de corrupção que o mundo já viu, e decidiu, contra a vontade do povo, contra a vontade do Brasil, colocá-lo na presidência. O que eles esperavam que iria acontecer? Eu fico imaginando, Ramagem, o desespero nas reuniões dos nossos ministros do STF, quando eles estão lá em volta daquela mesa de mogno de 200 mil reais, com vontade de chorar, quando eles perceberam que colocaram na presidência um cara que é pior que o Biden, que está destruindo o Brasil e que está jogando no lixo todo o plano deles de voltar o sistema aqui no nosso país. Mas vamos lá, alguns fatores que contribuíram para o que está acontecendo e podem ter certeza, eu acho muito difícil esse governo chegar ao final. Primeiro, nós temos um governo que tem apenas 24% de aprovação, mesmo com a imprensa defendendo ele diariamente. Mesmo com um batalhão de Danielas Limas e Miriam Leitão, esse governo está morto, apenas com 24% de aprovação, o que qualquer um sabe já o torna inelegível. STF tornou o Bolsonaro inelegível, o povo está tornando Lula inelegível. Isso é bom demais falar isso aqui para vocês, mas vamos lá. Primeiro ele vai lá, graças ao Sidônio, eu tenho que abrir uma aspas aqui, cabo, porque nós temos que agradecer o Sidônio. O Sidônio tem sido o craque do mês da oposição. Eu tenho que bater palmas para o nosso querido Sidônio. Obrigado, Sidônio! Sidônio teve a brilhante ideia de colocar o Lula para falar, para viajar o Brasil, para sair por aí falando, se tá caro, não compre. Aí eu passo esse recado para meus colegas da esquerda. Se o seu presidente está envergonhando vocês, troque o presidente. Dá tempo. Vamos lá. Depois ele fala que o povo não tem informação para reclamar do preço da gasolina. Ô, Sidônio, te amo, Sidônio. O povo não tem informação. O Lula está falando que o povo reclama da gasolina porque o povo é burro. Se está caro, não compre. Eu acho que o Lula está criando um programa Come Zero. Está mudando o Fome Zero para Come Zero. Aí nós temos o problema da picanha subindo, do café, do leite, dos ovos, gente. Dos ovos. Aí o Lula vira e fala que o Brasil nunca esteve tão bem quanto está agora. Eu poderia até falar, tão bem meus ovos, mas não dá, porque os ovos estão caros demais. Nem comer ovo o povo está conseguindo mais. Ele falou que ia entrar o grosso. Não falou, pessoal? Ele falou, vai entrar o grosso. Eu só não imaginava que os ovos iam entrar junto. Continuando. Aí o aluguel está subindo, a gasolina disparando, o arroz, o feijão. Vem o escândalo do Pix. Depois nós temos a sugestão de ignorar a data de validade. Bom, para mim a data de validade desse governo é que já passou. E não para por aí. O rombo dos Correios, prejuízo recorde, 14 bilhões da Previ. Depois vem a ministra do Lula, gente, e nos dá aquele presente dizendo que déficit não é rombo. Delegado Caveira, déficit não é rombo, tá bom? Prejuízo não é rombo. Meu Deus, gente, aí ontem, numa tentativa desesperada, obrigado Sidônio mais uma vez, numa tentativa desesperada de tentar demonstrar que ele não é completamente rejeitado, ele vai em Angra dos Reis para fazer uma reunião com o pessoal da Petrobras. E aí eles juntam 20 pessoas numa arquibancada e eles são obrigados a editar um vídeo para simular pessoas falando olê, olê, olá, lulá.
Olha o cúmulo da humilhação que esse governo chegou. Tem que editar um vídeo falando olê, olê, olá. Temos o caso do ministro Tarado. Eu estou explicando para vocês, tá? Porque é que seu presidente está com 24%. Aí vem o ministro Taradão. Vamos falar dos recordes, delegado. Os recordes desse governo. Recorde de mortes por dengue, recorde de mortes em Yanomami, recorde de queimada, recorde de subida do dólar, recorde de vacinas que foram perdidas, recorde de empresas em inadimplência, vixe Maria, recorde de fugas de presídios de segurança máxima, recorde de recuperação judicial, recorde de aumento da criminalidade, recorde de aumento de feminicídio e recorde de aumento de mortes da comunidade LGBT, Sigma, Delta, Pix, QIA+, Volkswagen. É o governo dos recordes, gente. É impressionante. Vamos lá. A lista é grande, porque esse governo é sensacional. Eu estou adorando esse ano. Ramagem, eu estou adorando esse ano, cara. Ano passado eu estava desanimado, esse ano eu estou assim, eu estou no gás. Eu estou no gás, ninguém me segura. Vamos lá. Aí o presidente vai lá na ONU participar do evento, passa vergonha, tem o microfone dele cortado no meio da fala. Quando no Brasil que o presidente teve a sua voz cortada no meio da fala do discurso da ONU? Mas é claro, um presidente que recebe agradecimento do Hamas, que é um grupo terrorista que arranca a cabeça de crianças, que está apoiando o golpe aqui na Venezuela, do nosso narcoditador, que ele fala que é uma pessoa boa, e continua, a corrupção aumenta. Não, o Brasil acabou de receber a pior nota da história da transparência no que diz respeito à percepção de corrupção. A pior da história. Presidente, nem no mensalão, nem no petrolão, a pontuação do Brasil esteve tão baixa quanto agora no que diz respeito à percepção da corrupção. Mas também, né, colocaram um descondenado corrupto na presidência. Aí vem os escândalos. Escândalo do Arrosgate, escândalo da mega licitação, né, do Paulo Pimenta, dos amigos do PT, a Quentinha, o IBGE. Não, porque de acordo com o IBGE, o Brasil está às mil maravilhas. E se você discordar do IBGE, você é fake news, antidemocrático, você tem que ser preso pelo STF, tá bom? Nós tivemos a rainha do tráfico visitando o ministro do governo Lula, nós tivemos ONG financiada pelo PCC, sentando com o ministro da Justiça para debater política pública. Gente, vocês não têm vergonha na cara no trem desse, não? ONGs financiadas pelo PCC sentando com o ministro da Justiça. Ah, falar nisso, o PCC e o Comando Vermelho fizeram as pazes, vocês estão sabendo, né? Fizeram as pazes, não sei, acho que o governo prometeu para eles tudo que eles estavam precisando. Os sigilos. Lula veio para acabar com os sigilos e qual que é o recorde que ele bate? Alan Garcês, qual é o recorde? Recorde de sigilos. Em 2 anos, Lula conseguiu impor mais sigilos do que 4 anos do Bolsonaro. A maioria dos sigilos é o gasto da Janja. Ninguém sabe quanto que a Janja está gastando. Fizeram um cálculo aí, deu R$4.000 por hora. Por hora. Mas vamos lá. Mas ele conseguiu coisas impressionantes para o nosso país. Né? Graças ao uso das emendas, da intimidação. Ele conseguiu colocar o Brasil com o maior imposto do mundo. Bom, qual é a consequência, presidente, de tudo isso que eu acabei de falar? Porque isso vai gerar uma consequência. Não só a rejeição recorde, aprovação baixa, mas também um abandono. E aqui eu peço para a produção colocar uma música triste, porque o Lula está sendo abandonado. Lula está sendo abandonado pelo Centrão, pelo Kassab, está sendo abandonado pelo Paulinho da Força, que foi o primeiro partido a pular no barco, já pulou fora. Lula foi abandonado pelo Felipe Neto, cara. Felipe Neto, é triste ouvir isso, Felipe Neto. Aí ontem, um dos maiores articuladores para descondenar o Lula, pula fora do barco. O Cacai, o advogado de bermuda, que anda no STF, pulou fora do barco, completamente abandonado. Gente, a gente está vivendo um momento tão louco que a gente está vendo a Daniela Lima abandonando o governo. Agora, o dia que a Miriam Leitão pular fora do barco, aí, meus amigos, e vamos ser sinceros, eu tenho dó dos nossos colegas ali do PT, porque eles são obrigados pela hierarquia a subir na tribuna e defender esse governo. Eu entendo. Mas os assessores de vocês conversam com os nossos assessores, eles falam o que está acontecendo. Eles sabem que vocês estão sofrendo, que vocês estão revoltados, que vocês gostariam de formar um grupo para andar sempre com o Lula, para impedir o Lula de falar besteira, que vocês acham que o Lula não tem mais capacidade cognitiva para tomar decisões, que ele já está no estágio Biden. É porque os assessores, tem um negócio que chama rádio corredor, que os assessores conversam uns com os outros. E eu estou com dó da nossa galera do PT. Mas a solução, qual é a solução para Lula para tudo isso? Para entrar na conclusão, presidente. Para tudo que eu falei, picanha, café, gasolina, MST voltando, criminalidade subindo, corrupção, qual é a solução do governo?
censurar a população brasileira. É simples. Já que eles não conseguem resolver o problema, vamos criminalizar quem denuncia o problema. A prioridade desse governo, povo brasileiro, você que fez o L, que eu sei que está arrependido, a prioridade do governo não é diminuir o preço da picanha, do café, do arroz, do feijão, do seu aluguel, da gasolina, do diesel, não. A prioridade do governo é perseguir e criminalizar as pessoas que reclamarem disso. Ele quer censurar o Brasil e vai descarregar toda a sua artilharia em forma de emenda, intimidação, cargos, ministérios, para fazer com que esse Congresso aprove isso. E para terminar, hoje nós tivemos uma pesquisa maravilhosa que saiu mostrando que o Bolsonaro ganharia do Lula no primeiro e no segundo turno. Não só isso, a Michele Bolsonaro ganharia do Lula. Eu acho que a situação está tão calamitosa, tão desastrosa no Brasil, que qualquer um aqui da direita que correr contra o Lula ganha. O Lula perde para ele mesmo. Mas a verdade é que o Brasil está sentindo falta do Bolsonaro. E esse é o perigo. Quando essa ditadura do judiciário percebe que a população quer de volta o Bolsonaro, só resta uma coisa para esse pessoal, é prender o maior líder da direita da América Latina. E essa semana o Brasil vai passar por uma das suas maiores vergonhas. Nós estamos aí prestes a ver a denúncia iFood. Aquela denúncia que é pedida sobre encomenda, é escolhido os ingredientes, o período de entrega, se paga mais para que seja acelerado e você consegue acompanhar o trajeto dela até a porta do STF. Uma denúncia que com certeza vai jogar o Brasil no mesmo patamar de ditaduras como Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, mas que com certeza a população não vai aceitar. O povo brasileiro já está dizendo chega, dia 16 de março está chegando. A esquerda, a imprensa vai se assustar com o povo indo para as ruas para pedir mais uma vez a anistia, que vai passar, o Bolsonaro de volta à presidência e de uma vez por todas o fim do lulopetismo no nosso país, que é o maior câncer que assolou gerações dessa nação. Tudo isso, meus amigos, nos primeiros 2 meses de 2025. Então, quando eu falo que esse ano as coisas mudaram, eu só consigo achar uma explicação: interferência divina. O que mudou nesses últimos 2 meses, o declínio desse governo, o desespero dos nossos colegas ali do PT e da esquerda, só tem uma explicação: a interferência divina no nosso país. Por isso eu estou esperançoso, eu acredito que esse ano a gente resgata essa nação. E talvez, como diz, né, Deus escreve certo por linhas tortas. Talvez a linha torta dessa vez foi deixar o Brasil experimentar mais um pouco o que é um governo de esquerda, para que a lição seja aprendida de uma vez por todas e nunca mais se cogite a hipótese de colocar qualquer pessoa que defenda essa ideologia no poder novamente. Então, para concluir, presidente, eu acho mais nada do que respeitoso, né, nós fizermos agora, meus colegas aqui da direita, do PL,